Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Nós estamos refletindo sobre a segunda parte do Catecismo da Igreja, que trata da celebração do mistério cristão. Na última semana, nós começamos a apresentar a liturgia como obra da Santíssima Trindade, falando do Pai como fonte e fim da liturgia, ou seja, tratamos do lugar do Pai. E hoje nós vamos falar sobre a obra de Cristo na liturgia. O Catecismo começa dizendo para nós: sentado à direita do Pai e derramando o Espírito Santo em seu corpo, que é a Igreja, Cristo age agora pelos sacramentos instituídos por Ele para comunicar a sua graça. Então já percebemos aqui que o fato de Jesus ter vivido por pouco mais de 30 anos entre nós e ter subido para junto do Pai, ele não é um fim da realização da obra ou da ação de Cristo no meio do mundo. A partir da sua subida para o Pai, derramando o Espírito Santo sobre a Igreja, Jesus vai continuar a agir e agora ele vai agir por meio dos sacramentos. O que são sacramentos? Aqui nós temos a definição clássica de sacramento. Os sacramentos são sinais sensíveis, ou seja, eles comportam aquilo que pode tocar os nossos sentidos, e por isso eles fazem uso de palavras e também de ações. Esses sinais sensíveis são acessíveis à nossa humanidade atual, e eles realizam de maneira eficaz a graça que significam em virtude da ação de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, quando, por exemplo, vamos tomar o batismo, quando uma criança ou um adulto é levada até o banho batismal, é claro que o significado do banho aponta para várias realidades, mas vamos dar apenas um exemplo, o exemplo da purificação. Mas o sinal do sacramento não é só assim, é como se fosse purificado. Não, ele realiza realmente aquilo. Então, pelo banho batismal, aquele que é batizado é realmente purificado dos seus pecados, purificado do pecado original. E vemos assim a eficácia da graça que é simbolizada pelo sinal sacramental. Na liturgia da Igreja, o Cristo significa e realiza principalmente o seu mistério pascal. Durante a sua vida terrestre, Jesus anunciava o seu mistério pascal por meio do seu ensinamento e também o antecipava por meio dos seus atos. Mas quando chegou a sua hora, como nós vemos no Evangelho segundo São João, ele viveu um único evento da história que não passa. Jesus morre, é sepultado, ressuscita dentre os mortos e está sentado à direita do Pai uma vez por todas. É um evento real, acontecido na nossa história, mas é único. Todos os outros eventos da história acontecem uma vez e depois passam, são engolidos pelo passado. O mistério pascal de Cristo, não, ao contrário. Ele não pode ficar somente no passado, já que por sua morte, Jesus destruiu a morte. E tudo que o Cristo fez e sofreu por todos os homens, participa da eternidade divina. E, por isso, abraça todos os tempos e nele se mantém presente. O evento da cruz e da ressurreição, ele permanece e atrai tudo para a vida. Da mesma forma como o Cristo foi enviado pelo Pai, também, dessa forma, ele enviou os apóstolos, cheios do Espírito Santo, não só para pregarem o Evangelho a toda criatura, anunciarem que o Filho de Deus, por sua morte e ressurreição, nos libertou do poder de Satanás e da morte e nos transferiu para o reino do Pai, mas esse envio também foi para que eles levassem a efeito aquilo que eles anunciavam, a obra da salvação por meio do sacrifício e dos sacramentos, em torno dos quais gravita toda a vida litúrgica. Desse modo, Cristo ressuscitado, quando ele dá o Espírito Santo aos apóstolos, ele lhes confia o seu poder de santificação. Os
sucessores de Jesus, os apóstolos e seus sucessores, eles se tornam sinais sacramentais de Cristo. Pelo poder do mesmo Espírito Santo, os apóstolos confiam esse poder a seus sucessores, e essa sucessão apostólica estrutura toda a vida litúrgica da igreja, e ela mesma é sacramental, pois ela é transmitida pelo sacramento da ordem. Para levar a efeito tão grande obra, a saber, a dispensação ou comunicação da sua obra de salvação, Cristo está sempre presente em sua igreja, sobretudo nas ações litúrgicas. E essa presença, ela se manifesta de diversas formas. Cristo está presente no sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro, pois aquele que agora oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz, quanto também está presente, sobretudo, sob as espécies eucarísticas. Mas Jesus também está presente por sua força nos sacramentos, a tal ponto que quando alguém batiza, é Cristo mesmo que batiza. Ele está presente por sua palavra, pois é Ele mesmo quem fala quando se leem as Sagradas Escrituras na igreja. Ele está presente também quando a igreja reza e salmodia. Ele prometeu: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Na realização de tão grande obra, por meio da qual Deus é perfeitamente glorificado e os homens são santificados, Cristo sempre associa a si a igreja, sua esposa diletíssima, que o invoca como seu Senhor e por ele presta culto eterno ao Pai. Mas a liturgia terrestre, essa liturgia que hoje nós celebramos, ela é celebrada num estado de tensão escatológica, porque nós antegozamos aquilo que é próprio da liturgia celeste. Nós já participamos da liturgia celeste, que se celebra na cidade santa de Jerusalém, para a qual, na qualidade de peregrinos, caminhamos. Lá, Cristo está sentado à direita de Deus, ministro do santuário e do tabernáculo verdadeiro. Com toda a milícia do exército celestial, nós cantamos um hino de glória ao Senhor e, venerando a memória dos santos, esperamos fazer parte da sociedade deles. Suspiramos pelo Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele, nossa vida, se manifeste e nós apareçamos com Ele na glória. Então, no programa de hoje, nós tivemos a oportunidade de refletir sobre a obra de Cristo na liturgia, e nós vamos prosseguir na próxima semana, meditando sobre a Santíssima Trindade dentro da liturgia, ou até melhor, como nos diz o título, contemplando a liturgia como obra da Santíssima Trindade, olhando agora para o Espírito Santo em sua unidade com a Igreja, Espírito Santo e a Igreja na liturgia.